Que Deus me los bendiga a todos poderosamente em nome de Jesus. Amigo meu, amiga minha, pensemos, por que Deus não ha podido comunicar-se com um? Por que Deus não ha podido revelar para um sua vontade? E hasta entregar e colocar nas mãos de um, segundo sua palavra, las bendiciones, según su palabra, de Él, bendiciones hasta que sobreabunde. Es por la falta de comunicación. La falta de comunicación. Pensemos, Deus é espírito, ok? Deus é espírito. Então, a comunicação de Deus, a comunicação de Ele, é de espírito a espírito. Deus se comunica de espírito a espírito. Então, é necessário que uno seja espiritual. Assim é, não fanático. Não estamos falando de fanatismo, ser fanático. Não. Sino que ser espiritual. Que disse na oração do Padre Nuestro, santificado seja tu nome, ou seja, o nome de Jesus tem que ser santificado na vida de um. Uno tem que ser espiritual, não fanático. Bueno, Deus é espírito e Deus habla de espírito a espírito. A comunicação de Deus é de espírito a espírito. E se uno, se o ser humano não é espiritual, não vai haver comunicação. Como que Deus, espírito de verdade, poderá revelar as verdades sagradas a alguém, por exemplo, que leva dentro de si um espírito, ou o espírito da mentira? Impossível, não haverá comunicação. É necessário que a persona ella seja espiritual. Então, Deus, que é espírito, poderá comunicar-se com ella. Então, a comunicação Deus e uno e Deus vai fluir. Uma comunicação fluida. Vai haver comunicação. Naturalmente, o Deus mesmo lo vai orientar. O Espírito de Deus vai comunicar-se com uno, vai orientar a uno, vai conduzir a uno hacia a vida eterna, lo primeiro, e hacia uma vida bendecida. Mira o que diz a palavra de Deus, amigo meu, amiga minha. Mira o que disse aqui. 1 de Coríntios, capítulo 2. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Versículo 11. Escrito está: porque entre os homens, quem conhece os pensamentos de um homem, sino el espírito del hombre que está en él. Vuelvo a repetirlo. Porque entre os homens, quem conhece os pensamentos de um homem, sino el espírito del hombre que está en él. Asimismo, mira, asimismo, nadie conoce os pensamentos de Deus, sino el Espírito de Deus. Nadie conoce os pensamentos de Deus, sino el Espírito de Deus. Então, para que conozcamos os pensamentos de Deus, para que haja comunicação, para que a comunicação pueda fluya, Deus e uno e Deus é necessário, não é opcional. É necessário que o Espírito de Deus habite em uno. Um câmbio de espírito. É necessário que o Espírito de Deus habite em uno, para que haja comunicação, para que fluya a comunicação, Deus e uno e Deus. Porque escrito está, asimismo, nadie
conoce os pensamentos de Deus, sino que o Espírito de Deus. É necessário que uno seja espiritual e posseia dentro de si o Espírito de Deus. Aí mira o que sigue hablando. Versículo 12. E nós outros hemos recebido não o Espírito del mundo, sino o Espírito que viene de Deus, para que conozcamos lo que Deus nos ha dado gratuitamente. Um ponto muito importante. É grátis. É gratuito. Basta pedírselo a Deus, amigo meu, amiga minha. E o Senhor Jesus vai colocar adentro suyo o Espírito dele. E, naturalmente, vai haver comunicação. Seguimos. Versículo 13. De lo qual também hablamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, sino com as enseñanças por el Espírito. Sino com as enseñanças por el Espírito. E para que uno lo entenda, para que uno lo compreenda, para que haja comunicação, é necessário que uno seja espiritual, não fanático. Seguimos. Ele disse assim, ele habla assim, ensinadas por el Espírito, combinando com pensamentos espirituais. Mira, combinando com pensamentos espirituais, com palavras espirituais. Então, para que entendamos a Deus, a vontade de Ele, para que a comunicação Deus e ser humano e Deus, porque Deus se comunica de espírito a espírito, é necessário que haja uma combinação de pensamentos espirituais com palavras espirituais. Ser uma persona espiritual, não fanáticos. Seguimos, versículo 14. Mira que fuerte. Pero el hombre natural não acepta as coisas del Espírito de Deus. Pero el hombre natural não acepta as coisas del Espírito de Deus. El que não é espiritual não acepta, não la compreende, não se le cai el 20, nem modo. Não avança. Queda igual. Pode uno predicar, hablar a este fulano, a este mengano, 24 horas del dia, não le vai quedar. Não há cabida, não há espaço, melhor dito, não há uma brecha para que a palavra entre. Bueno, vamos aqui, para não desviar de lo que estamos. Pero el hombre natural não aceita as coisas do Espírito. Mira a importância de ser espiritual. Porque para ele são necessidade. Para muitas pessoas, o que estou falando aqui ahorita é necessidade. Paciência. Não pode hacerle nada por você. Porque para ele são necessidade. E não las pode entender. E não las pode entender. Porque são coisas que se discernem espiritualmente. Então, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Volvemos ao início do mensagem, do pensamento. Deus é espírito e a comunicação de Deus é de espírito a espírito. Para que fluya a comunicação Deus e ser humano e Deus, é necessário que uno seja espiritual, não fanático. Por quê? Porque são coisas,
que se discernem espiritualmente. Para finalizar, em câmbio, el que é espiritual juzga todas as coisas, pero ele não é juzgado por nadie. Por quê? Quem ha conhecido a mente del Senhor? Para que lo instruya. Pero nós outros temos a mente de Cristo. Amigo, amiga, quer comunicar-se com Deus? Quer que Deus se comunique com você? Quer que a comunicação Deus e uno fluya? Há que ser espiritual. Busque, amigo, amiga, um câmbio de espírito. Busque, suplique, pida-lhe a Jesus: eu quero a mente de Cristo. Eu quero o Espírito Santo. Eu necessito do Espírito Santo. Eu quero, Deus meu, Padre meu, Jesus, este câmbio de espírito. Porque eu quero comunicar-me contigo, eu quero que tu se comunique comigo, eu quero que nossa comunicação fluya, eu quero que tu, Senhor, venga a instruir-me, guiar-me, orientar-me hoje, amanhã e sempre. Pense nisto. Deus os bendiga a todos poderosamente, um forte abraço e hasta la seguinte.